Olá, bom dia, tudo bem com você? Passou a noite bem? A minha oração nessa manhã é que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando a você e a sua família, que as bênçãos do Senhor permaneçam na tua vida e que bom, seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques. E nós vamos meditar no dia de hoje, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, os versículos 3, 4 e 5. Vamos chegar até o final de semana meditando em alguns versículos desse capítulo 5 de Mateus. E como é bom ter você aqui. Vamos ler então? Pegou sua Bíblia? Eu aguardo você pegar sua Bíblia. Enquanto isso, se você não é inscrito, não é inscrita nesse canal, se inscreva. E olha, não esquece, deixa seu gostei, é muito bom para o crescimento do canal. E compartilhe com mais alguém, evangelize, espalhe a palavra de Deus com mais alguém. São Mateus capítulo 5, versículos 3, a partir do primeiro versículo até o 5, nós vamos ler nessa manhã, tá bom? Diz assim: o sermão da montanha, as beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha só, vou começar de novo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a nossa leitura nesse devocional no dia de hoje. Eu vou repetir essa leitura para que fique gravado no seu coração, tá bom? E se você chegou agora e não acompanhou o início, eu vou repetir a leitura. Nós estamos nos alimentando nesse banquete dessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo de número 5. Então diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olhe que palavra maravilhosa o Senhor traz para nos alimentar nessa manhã, para encher o nosso coração, para nos alegrar nessa manhã tão abençoada. E como é bom ler e nos alimentar com a palavra de Deus. É um banquete dado para nós. E aí, essa palavra, veja que o versículo 3 tem bem-aventurado, o 4, bem-aventurados, e os 5, bem-aventurados. E interessante que diz aqui que Jesus vendo a multidão. Jesus vendo a multidão. Jesus olha a multidão. Então ele faz o quê? Ele sobe ao monte, porque ele subindo ao monte todos iam ver ele. Mas aí ele sobe ao monte e a Bíblia diz que ele assenta-se. E assentando-se, quando ele se senta, os seus discípulos se aproximam dele. Por quê? Porque eles sabiam que dali sairia alguma coisa. Jesus ia dizer alguma coisa porque eles já andavam com Jesus. Então eles se aproximam. Aí Jesus aproveita. A Bíblia diz aqui, no versículo 2 diz: e abrindo a boca, opa! Então, para falar, eu preciso abrir a boca. E Jesus ensina isso, olha só. É o que nós estamos fazendo hoje, é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou abrindo a minha boca para compartilhar com você da palavra de Deus que veio ao meu coração.
e abrindo a boca, os ensinava. Olha o cuidado de Jesus. Ele ensinava dizendo, aí a gente começa. Ele começa, bem-aventurados os pobres. A palavra bem-aventurado é repetido 9 vezes nesse texto aqui, até o versículo de número 11, que nós vamos ler durante os outros dias. Não quer dizer precisamente bem-aventurado, feliz, mas quem quer dizer bem-aventurado quer dizer útil, prestável, bem-sucedido na vida. Olha que coisa maravilhosa, Jesus vai ensinar para os seus discípulos. Bem-aventurado, bem-sucedido na vida espiritual. Que coisa maravilhosa, que cuidado de Jesus. E essa palavra chega para nós nessa manhã. Isso é maravilhoso. Isso é precioso para nós. Isso é animador. Olha só. Olha o que nós lemos no versículo de número 3. Veja aí, olha aí na sua Bíblia. Se você quiser, você faz anotação também. Olha o que nós lemos no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Talvez nem sempre tenha sido dessa maneira antes de conhecer a Cristo. Talvez tenha sido uma pessoa orgulhosa, prepotente, mas conheceu a Cristo, então ele é bem-aventurado. Os pobres de espírito, os humildes de espírito. Porém, ao se comparar a ele, a quem? A Cristo, ao recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Que coisa maravilhosa. Interessante é que quando nós recebemos a Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, nós perdemos nosso orgulho próprio, porque reconhecemos nosso pecado e nos arrependemos. O reconhecimento do pecado e o arrependimento dele nos traz bênçãos maravilhosas. E Jesus está ensinando ali. Esse texto, ele é muito precioso. Olha só, nós vamos ao versículo de número 4. Nós lemos do 1 até o 5. Vamos ao versículo de número 4. Olha que preciosidade para nós é esse texto que nós estamos nos alimentando nessa manhã. Vejamos o que nos diz o versículo 4. Olha só. Bem-aventurados os que choram. Chorar é bom? É. Às vezes a gente chora de alegria, chora de tristeza, chora de raiva. Opa! Chora para desabafar. Então, bem-aventurado os que choram. Sabe por quê? Jesus está dizendo aos seus discípulos, e a palavra de Deus nos ensina, porque eles serão consolados. Se a gente não chora, a gente não é consolado. Como é que eu vou consolar uma criança que está chorando, que está ali, se ela não estiver chorando? Eu vou querer consolar, não é? Então, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui não quer só dizer, só chorar, mas sim chorar o mal e, a partir daí, experimentar as consolações vindas através de quem? Através do Evangelho de Cristo. E o próprio Cristo estava ali ensinando para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo. E como é maravilhoso, como é precioso sermos consolados através do quê? Através da palavra de Deus. Isso é um presente para nós, sermos consolados através da palavra de Deus. E esse alimento maravilhoso que estamos nos alimentando nessa manhã, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos nos alimentando nesse devocional e como é bom ter você aqui. Você é muito importante aqui. Por isso que eu continuo lhe dizendo, eu te espero no Orando ao Meio-Dia, para nos alegrar um pouco mais na presença do Senhor.
Esse devocional serve para nos fortalecer e nos levar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Interessante, olha só, nós vimos o bem-aventurados pobres de espírito no versículo de número 3, bem-aventurados que choram no versículo 4, e agora nós vamos para o versículo 5 que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante, nós lemos que é bem-aventurado os mansos. Aqui nós já encontramos aquele que tem a Cristo revestido e manso. Por isso que ele é bem-aventurado, porque quem recebe a Cristo, quem está vestido e revestido pelo poder do Senhor Jesus, pela salvação alcançada através de Jesus, ao recebermos Jesus no nosso coração, nós somos manso e humilde de coração, porque ele cresce em graça. Aquele que é humilde e manso de coração porque recebeu a Cristo, ele cresce em graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Que coisa boa é saber que você já tem o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E se por acaso você está afastado ou não chamou Jesus para morar no seu coração ainda, essa é a oportunidade. Faça isso agora em nome de Jesus e seja mais abençoado ainda na sua vida. E aí, a gente chega no final dessa leitura que nós fizemos hoje. Hoje nós estudamos, nós lemos, nós meditamos do primeiro versículo ao versículo 5 de Mateus, capítulo 5, que fala das beatitudes, do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurado quando Jesus sobe a um monte, ele se assenta, seus discípulos chegam até ele e ele abre a boca e começa a ensinar. Interessante que os pobres de espírito, olha só, nós lemos que no versículo 3, que era bem-aventurados os pobres de espírito. Agora presta atenção, para fechar. Interessante que os pobres de espírito são os que, em vez de reagir quando o eu se incha, é ofendido, sabe o que ele faz? Ocupam-se mais com a honra do rei, com a honra de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, com o bom testemunho. E aí o versículo 4 diz: bem-aventurados que choram. Primeiro, os pobres de espírito, que não se inflama, mas eles se preocupam com a honra do rei. E o versículo 4, bem-aventurados os que choram, os que lamentam. Não lamenta tanto os prejuízos pessoais, mas as perversidades é o que a pessoa bem-aventurada pelo Senhor lamenta. As perversidades que há no mundo, e nós estamos vivendo num mundo perverso, mas nós precisamos estar firmes na presença de Deus, se alimentando com essa palavra maravilhosa a cada manhã. Eu te convido a estar comigo a cada manhã, às 7h55 da manhã, eu estou com você nesse devocional, nos alimentando um pouco mais da palavra de Deus. E aí, a gente chega no versículo 5 que diz: bem-aventurados os mansos, não é? Os mansos são os que, em vez de se ofenderem com qualquer coisinha, ai, missionário, mas também as pessoas me ofendem, eu não vou me ofender. Não é isso que está dizendo, não. Ao invés de se ofenderem, sabem responder, sabe como? Brandamente. Por quê? Porque o amor de Deus está no seu coração. Olha que palavra linda, que porção maravilhosa o Senhor trouxe para nos alimentar nesta manhã. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê uma manhã maravilhosa, um dia maravilhoso na presença dEle. E que essa palavra, ela germine no nosso coração. Ela dê fruto, ela cresça, ela dê frutos e frutos bons. Então, a nossa leitura de hoje foi Mateus, capítulo 5. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, falando das bem-aventuranças. Então, não esquece, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que coisa maravilhosa. Beijo no seu coração e até amanhã com mais uma porção
dessa leitura. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos meditar o versículo de número 6, o 7 e o 8. Tá certo assim? Eu espero você e não esquece. Manda esse vídeo para mais alguém. Compartilhe com seus amigos, com seus grupos. Vamos propagar ainda mais a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Beijo no seu coração. Deus abençoe você e a sua família. Que a unção de Deus continue na tua vida, que a proteção de Deus continue na tua vida. Esse foi o nosso devocional diário com a missionária Ivailza Marques. Que Deus continue te abençoando. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.